Vamos começar então a questão número 7, prova do ITA de 2026, Química segunda fase, questão de eletroquímica misturado com termoquímica. Vamos dar uma olhada no enunciado. Fala, meu povo, tudo na paz? Quem vos fala é Jesus. Então vamos lá, vamos dar uma lida nesse enunciado aí. Uma célula fotoeletroquímica utiliza um semicondutor sensível à luz como eletrodo fotoativo, capaz de promover a decomposição da água pela energia luminosa, gerando hidrogênio e oxigênio. Ok. Aí ele te deu a reação ali. O semicondutor absorve luz de comprimento de onda máximo de 570 nanômetros. A energia dessa luz é utilizada para excitar elétrons e iniciar a reação de oxirredução da água. Suponha que cada fóton absorvido gere um elétron. Então, letra A. Escreva as semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo durante a decomposição da água. Essa letra A é bem fácil, né? Então vamos lá? Vamos começar do cátodo, na ordem que ele pediu. Então você tem água. O que vai acontecer? A água, no cátodo, vai virar hidrogênio. Então é a água mais dois elétrons. Duas águas, né? Para ficar tudo redondinho. Mais dois elétrons. Deixa eu apagar aqui. Duas águas mais dois elétrons. Vai virar H2 mais 2OH-. Beleza? Então essa é a semi-reação no cátodo. Agora vamos para a semi-reação no ânodo. Água, duas águas. Isso aqui agora tem que virar oxigênio, certo? Então o que vai acontecer aqui? O2 mais 4H mais 4 elétrons. Essas são as duas reações então que ocorrem, uma no cátodo e uma no ânodo. Beleza? Uma de redução e outra de oxidação. Então tá bom. Então, letra A está feita. Letra B. Sabendo que o semicondutor absorve luz com comprimento de onda 450 nanômetros, determine o valor numérico da energia fornecida pela luz no processo fotoeletroquímico para gerar 1 mol de H2 pela decomposição da água. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que perceber é o seguinte. A proporção de elétron para H2 não é 1 para 1, é 2 para 1. Então, para cada mol de hidrogênio que você quer produzir, você precisa de 2 mols de elétron. Beleza? Então vamos lá. Letra B. Então ele pede, sabendo que o semicondutor absorve luz com comprimento de onda igual a 450 nanômetros. Então tá, então qual que é a energia de cada fóton? É o número de fótons vezes HF. Certo? É igual a HF, mas o HF é para um fóton, então aquilo ali é o número de fótons. Toma cuidado com isso, beleza? A gente tem que usar o número de Avogadro aqui, porque a gente vai calcular o número de mols de fótons, porque ele me pediu aqui para gerar 1 mol de hidrogênio. Beleza? Então tá bom. Então, essa energia vai ser o seguinte, do fóton, tá? Energia absorvida pelo fóton. Então vai ser número de fótons, quanto é? 6,02 vezes 10 a 23. Só que aí eu preciso do dobro disso, né? Que é 2 mols que eu preciso, né? Então é 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Vou até escrever isso aqui antes, para você não achar que tem alguma coisa faltando. Então olha só. Eu preciso de quantos mols de hidrogênio? O que o enunciado me pediu, que é 1. Pela proporção da equação do cátodo, o número de mols de elétrons que eu preciso é 2.
É o dobro. Só que como a proporção de fóton para elétron é 1 para 1, está escrito isso em algum lugar também, olha lá, ó, suponha que cada fóton absorvido gere um elétron. Então, o número de mols de fótons que eu preciso é 2. Tá? Então, foi por isso que eu multipliquei por 2 ali embaixo. Vezes o H. O H é 6,63 vezes 10 a menos 34. Esses números estão lá na capa da prova, tá? Deixa eu te mostrar. 6,63 10 a menos 34 e 6,02 10 a 23. Os dois estão aqui, beleza? Então tá bom. Vezes a frequência. Eu não tenho a frequência, eu tenho o comprimento de onda. Então o que eu posso fazer com essa equação aqui em cima? Eu posso trocar o F por... Você lembra que C é igual a lambda F, né? Então o F, ele é C sobre lambda. C é a velocidade da luz, 3/10 oitava. Dividido pelo lambda, né? O lambda é 400 quanto? 450 nanômetros. Então é 450 vezes 10 a menos 9. Então essa energia aqui, ó, que é a pergunta, né, lá, ó, sabendo que o semicondutor determina o valor numérico da energia fornecida pela luz. Então essa é a conta que eu tenho que fazer. Eu vou te mostrar aqui a conta feita. Isso, aqui tá bom. Então vamos lá. 2 vezes 6,02 vezes 6,63 vezes 3 dividido por 450. Deu esse valor aí. 0,532. Agora a gente tem que olhar as potências de 10, né? Ó, 10 a 23 com 10 a menos 34 vai dar 10 a menos 11. Com 10 a oitavo, 10 a menos 3. O 10 a nona sobe, vai dar 10 a sexta. Não é isso? Deve ser isso. Então 10 a sexta. Então ficou 0,532 10 a sexta. Vamos pegar 3 zeros emprestados, vai dar 532 10 ao cubo. Então é 532K joules. Pronto. É muita conta, né? Para fazer isso lá na hora. Então tá aqui a resposta da letra B. Essa prova estava com muita conta. Vamos continuar. Letra C. Suponha que a célula receba uma potência luminosa de 10 watts por metro quadrado durante 1 hora, com fótons de 550 nanômetros, incidindo em uma área de 0,2 metro quadrado. Determine o valor numérico da quantidade máxima de H2 em mols que poderia ser gerado nesse tempo, assumindo eficiência quântica de 100%. Tá bom. Bom, então vamos lá. Então, primeiro, o cara te deu, olha lá, a potência luminosa, watt por metro quadrado. Só que essa potência não é watt por metro quadrado, né? Isso daí ele está falando da intensidade luminosa. Então, a intensidade, que é potência por área, né? A intensidade é potência por área. Potência, por sua vez, é a energia sobre o tempo. Certo? Então, com isso daqui, ó, eu concluo que a nossa energia, que vai ser necessária, vai ser a intensidade que foi dada, vezes o tempo que foi dado, 1 hora, vezes a área que foi dada também. Então, vamos substituir os valores. Ó, intensidade, quanto é? 10 watts por metro quadrado. Então, é 10. Beleza. O ΔT, 1 hora, né? Então, é 60 minutos vezes 60 segundos. E a área é aquela área ali, ó. 0,2 metros quadrados. Ou seja, tudo está na mesma unidade, né? Isso aqui vai sair em joule. Ó, 10 vezes 10, 60 vezes 60 dá 3.600, vezes 2, 7.200. Então isso aqui vai dar 7.200 joules. Vamos deixar em kilojoule para ficar mais fácil? 7,2 kJ de energia. Beleza? Então tá. Só que olha a pergunta, né? A célula recebe isso por hora. Então ela recebe 7,2 kJ por hora. Beleza. Determine o valor numérico da quantidade máxima de H2 em mols que poderia ser gerada nesse tempo, assumindo a eficiência máxima. Então beleza.
Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma regra de 3, né? A gente acabou de calcular que 532 quilojoules é o suficiente para 1 mol de hidrogênio, que era a pergunta da letra B. 1 mol de H2. Foi o que a gente fez na letra B, ali em cima. E 7,2 kJ, que é o que eu estou recebendo nessa célula da letra C, vai gerar um número de mols que eu vou chamar de N. Então essa é a conta que eu tenho que fazer. N é igual, então eu vou fazer 7,2 dividido por 532. Vamos fazer a conta aqui, ó. Calculadora, 7,2 dividido por 532. 0,0135. Mais ou menos isso, né? Eu não vou preocupar muito com algarismo significativo nem nada, não. Então essa daqui é a resposta da letra C. Beleza, letra D. É uma questão que não é difícil, mas ela é muito trabalhosa por essas contas aí. Os números estão muito quebrados, estão muito feios. Meu espaço até acabou, né? Letra D. Sabendo que o tanque de um carro movido a hidrogênio armazena 5,65 kg de hidrogênio comprimido, determine o valor numérico da energia mínima necessária para gerar essa quantidade de gás pela fotodecomposição da água utilizando o semicondutor. Despreze esses efeitos. Bom, na letra D eu vou fazer uma regra de 3 mais uma vez, né? Bom, vamos lá. Utilizando o semicondutor, eu já tenho a energia. Você concorda comigo? A energia é esse 532 aí para cada mol de hidrogênio. Tudo bem? Eu só preciso descobrir a quantidade de mol de hidrogênio que significa aqueles 5,65 kg. Só isso. Então, olha só. Determine o valor numérico da energia mínima necessária. Então, vamos lá. Qual que é a energia? Energia mínima. Vai ser os 532 quilojoules. Isso aqui está em quilojoule, tá? Então, vezes 10 ao cubo. Vezes. Se fosse 1 mol, eu multiplicava por 1. Se fosse 2 mols, eu multiplicava por 2. Se fosse 3 mols, eu multiplicava por 3. Porque essa energia é por mol de hidrogênio, não é? Então, eu preciso saber quantos mols de hidrogênio eu tenho. Ora, mas se o cara me deu a massa 5,65 quilos e eu tenho a massa molar do hidrogênio, que é 2 gramas, divide um pelo outro, você tem a quantidade de mols. Então, aqui nós vamos fazer 5,65 quilos, transformei para grama, né? Dividido por 2. Então, essa vai ser a energia mínima. Energia mínima é igual a... Vou na calculadora mais uma vez, tá? Então vamos lá. 532 vezes 5,65 dividido por 2. Tá dando esse número aí, vezes 10 à sexta. Vamos pegar 1,5 vezes 10 à nona. 1,5 vezes 10 à nona. 1,5, 10 à nona. 10 à nona é giga, né? Então, gigajoules. Então, essa daqui seria a resposta da letra D de dado. Beleza? Meu espaço acabou, vou fazer o seguinte. Vou criar uma página nova. Adicionar página depois. Ok. Pronto, então eu criei uma página aqui. E aí vamos resolver a letra E lá naquela página. Determine o valor numérico do comprimento de onda máximo em nanômetros que um semicondutor deveria absorver. Agora, olha só, antes da gente continuar, observa o seguinte. A gente tem uma reação que a gente não usou para nada aqui ainda, né? Um ΔH. Esse ΔH é 572 kJ por mol. Só que aqui nós temos 2 mol de hidrogênio. Então, para cada mol de hidrogênio, aí seria 286. Esse valor aqui que a gente calculou, 532, é mais do que aquele valor. Então tá tudo bem. É como se fosse assim, ó. Você absorve o fóton, gera hidrogênio. Aí o hidrogênio que foi gerado lá entra em combustão para fazer o carro andar, por exemplo, se fosse um carro, entendeu? Que é o que exatamente está fazendo aqui na letra E. Olha só, determine o valor numérico do comprimento de onda máximo em nanômetros que um semicondutor deveria absorver para que, de forma hipotética, a energia da luz incidente seja suficiente para gerar esses 5,65 kg de hidrogênio, igualando a energia liberada na combustão dessa mesma quantidade. Considere que não há perdas energéticas no processo e que existe uma proporção de 1 para 1. Entendeu? Então imagine que o carro tem lá esse hidrogênio. Não necessariamente precisa ter esse hidrogênio armazenado lá, mas imagine o seguinte. Você tem uma célula, certo? Que vai gerar hidrogênio.
você precisa absorver um pouco de energia para gerar esse hidrogênio. Aí gera. Aí você vai lá e faz a combustão desse hidrogênio. Então uma converte na outra. Entendeu? Então beleza. Então na letra E nós vamos fazer o seguinte. É a mesma massa, 5,65, mas agora a gente vai ter que usar essa reação aí, tá? Só que ao contrário, porque eu tenho que fazer a combustão do hidrogênio. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, ó? Primeiro passa a página, né? Então letra E. Pega aquela reação que está lá e inverte ela. Só que eu já vou inverter ela dividindo por 2, tá? Para ficar por mol de hidrogênio. Então, hidrogênio mais meio de O2, né? Estou fazendo a combustão do hidrogênio. Vai dar água. Certinho? Tá água líquida, né? Então vamos deixar líquido aqui também. O ΔH disso, menos metade de 572, que é 286 kJ por mol. Então agora está por hidrogênio, beleza? Então a energia que o hidrogênio tem que absorver para cada mol, né, é 286 kJ. Tranquilo? O que ele pede? Determine o valor numérico do comprimento de onda que um semicondutor deve absorver para que a energia da luz seja o suficiente para gerar 5,65 kg, igualando a energia liberada na combustão. Então, beleza. Então, nós vamos meio que repetir a letra B, né? Vamos lá. Então, qual que é a energia mínima? Não, ele quer o comprimento de onda mínimo. Qual que é a energia? A energia é o número de fótons vezes HF. A gente já sabe que o F, né, a gente vai trocar por C sobre lambda, não é assim? HF vezes C sobre lambda. Tranquilo. Quanto que é a energia? É essa aí, 286 kJ. Isso agora eu tenho dado, 286 kJ por mol de hidrogênio, beleza? O número de mols que eu preciso dos fótons, porque essa é a energia do fóton, é o dobro. Lembra do que a gente falou lá na letra B? É o dobro. Então é 2 vezes 6,03 vezes 10 a 23. Esse é o número de fótons. A constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34. A velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava, dividido por lambda. Então esse é o lambda que o cara me pediu. Então é só fazer essa conta. Lambda vai ser igual então a... Aí agora nós temos que abrir a calculadora aqui, né? Então vai ser... Eu vou mandar o lambda para lá e 286 dividindo. Então vai dar 2 vezes 6,003 é esse. 6,02 vezes 6,63 vezes 3 dividido por 286. Espera aí, que eu errei. 230. Ixi. 2 vezes 6. 2 vezes 6,02. Não estou acostumado a usar o calculador do computador. Estou fazendo só para vocês verem a conta, tá? 6,63 vezes 3 vezes 286. Deu isso aí. Está certo isso? 2 vezes 6,02 vezes 6,63. Ah, tá errado. É dividido por 286, né? Então, peraí. Vou pegar isso aí, vou dividir por 286 e dividir por 286 de novo, porque eu multipliquei sem querer. Então, deu 0,837. Tá, vou fechar esse calculador. Então, 837. Guarda isso aí, hein? Aí aqui tem 23 com menos 34, vai dar menos 11. Menos 11 com 8 dá menos 3. Menos 3, manda esse 3 para lá, menos 6. Com menos 3 dá menos 9. Então ficou 837, 10 a menos 9. 10 a menos 9 é nanômetros, né? Então deu isso aqui. Se eu não errei nenhuma conta. Fechou? Então é isso, ó. Letra A, as reações. E a letra B, C, D e E, era tudo continha simples. Mas os números dificultaram bastante, né? Beleza? Então tá aí resolvida a questão de número 7. Valeu.